Então, vamos lá. Oi, Priscila. Não falei oi para Priscila, não falei oi para Mar, Oi, não falei oi, para oi. Poliadrica. Boa noite, irmãs. A paz a todas. A paz a todas, em nome de Jesus. Então, vamos lá, né? Oi, boa tarde, a paz. Nós estudamos ontem o capítulo 6, e eu estava até conversando com a Drica agora à tarde. Drica, ainda não te respondi porque eu ainda não ouvi teus áudios, viu? Mas depois eu vou responder. A gente estava até falando sobre aquele vídeo que eu postei para vocês, do capítulo 3 de Gênesis, né? Sobre a pele, a roupa, né, que foi revestida. E eu não sei quem viu o vídeo, mas sobre a tradução, né, e a semelhança da palavra pele com luz, né, no hebraico. E aí a gente estava comentando um pouquinho sobre isso, né? E é interessante quando vocês trazem aquilo que o Espírito testifica a vocês, é muito bom. E se vocês puderem compartilhar o que vocês entenderam, é muito enriquecedor lá no grupo, tá? Compartilhem, porque às vezes vocês ajudam o entendimento uma das outras, isso é excelente, tá? E assim vai testificando, né, umas às outras, porque talvez outra pessoa tenha entendido a mesma coisa, porque o Espírito testifica os filhos, tá? E é muito legal isso, eu gosto. Eu acho muito bacana quando vocês trazem aquilo que vocês entenderam. Então, vamos para o capítulo 7 de Gênesis, né? E nós vamos começar. Alguém quer ler o capítulo 7? Se vocês não estiverem podendo, eu vou fazer igual ontem. Porque ninguém se candidata. E aí vocês vão ter que ficar me escutando aqui, ó. Então, vamos lá. Adonai disse a Noa: entre na arca, você e toda a sua casa, pois eu observei que nessa geração só você é justo diante de mim. A gente tinha falado isso no estudo do capítulo 6, né? Somente Noa era justo aos olhos de Deus. De todos os animais puros, você deve levar 7 pares. Lembrando que o número 7, ele indica completude, perfeição e tem mais inteireza, tá? E dos animais impuros, 1 par. E por que puros e impuros? Conforme a gente vai lendo Gênesis, vocês vão entender. Os puros, eles podiam comer, por isso que era para levar 7. Os impuros, eles não poderiam comer, por isso que era só 1 par, que era para eles se reproduzirem e depois encher a terra novamente. Também das aves do ar, leve 7 pares, a fim de preservar-lhes a espécie em toda a terra. Pois mais 7 dias, ó de novo, ó, 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. Eliminarei todas as criaturas vivas que criei da face da terra. Noa cumpriu tudo que Deus lhe ordenou fazer. Interessante, né? Que quando ele falou para fazer a arca, e agora ele está falando para colocar 7 pares, 7 pares, e levou mais 7 dias para fechar a arca. Nós estamos 2.000 anos, isso daqui, 2.000 anos antes de Cristo, depois, não, peraí, Noa foi, gente, me lembrei, foi 2.000 anos até chegar em Noé, é isso? Aí depois 2.000, não, peraí que eu estou fazendo a conta errada. Hoje eu estou cansada, aí já começa a dar chute no cérebro. Foram 2.000 anos de Adão
até... É isso mesmo, não é? Até Moisés, não é? Até Moisés... Eu acho que é, Sandrinha, não estou lembrada agora, mas tudo bem. 2000 anos até Moisés. Se eu tiver errado, vocês me desculpem, tá? Porque eu esqueci. Aí, de 2000 anos de Moisés a Jesus, e aí, agora nós estamos há mais de 2000 anos de Jesus até os nossos dias, né? Já faz 2025 anos. Interessante que aqui ele fala 7 dias. Um dia para Deus é como 1000 anos. Então, ele está falando aqui que no 7º dia ele vai fazer chover sobre a terra. 40 dias e 40 noites. Lembrando que lá no deserto, quando Moisés também levou o povo para o deserto, saindo do Egito, também eles ficaram perambulando, só que foram 40 anos pelo deserto. E aí ele fala: eliminarei todas as criaturas vivas que eu criei da face da terra. Noa cumpriu o que Deus ordenou fazer. Por quê? Porque Noa era obediente, ele andava com Deus. Então, tudo que Deus mandava ele fazer, ele fazia. Ele fez a arca, e agora ele juntou todos os animais que tinha que juntar, e ele fez exatamente tudo o que Deus havia mandado ele fazer. Noa tinha 600 anos quando a água inundou a terra. O número 600, gente, eu quero até mostrar para vocês aqui. 600 no hebraico, tem um significado, tá? É a letra Vav. Espera aí que eu vou mostrar para vocês, eu quero compartilhar a tela. Tá? E olha que interessante. O número 600 é representado pela letra Vav. Lembra? Yud, Rei, Vav, Rei, né? Faz parte do tetagrama. Que tem o valor numérico de 6. E também é escrito com a combinação Tav e Resh. Mensofite e dependendo do contexto do sistema de numeração hebraica. O Tav, que ele está falando aqui, faz parte também, mas não é isso que eu queria ver. É aqui, ó, peraí. Peraí. Porque eu não anotei. Tá uma correria esses dias, gente, vocês não têm ideia de quanto que tá. Hebraico, 600 no hebraico, significado. Vamos pôr assim, que eu acho que aí dá. 600 no hebraico, significado. Não, filho, eu não quero que você me fale. Ixi, caiu a internet? Não, aqui não. Tá Não, normal. também não. Ai, que Não. estranho. Ele simplesmente tirou, então. Eu quero que ele me dê o significado do hebraico. Espera aí. Significado dos números em hebraico. Olha lá, ele não está indo, ó. Olha só. Vocês estão vendo daí, né? Eu estou tentando, mas ele não está indo. Significado. Ai, peraí, que eu acho que tem gente aqui na chamada que eu tenho que... Ah, Eliene. Oi, Eliene. A paz, minha irmã. Gente, eu não estou achando o que eu quero mostrar para vocês. Tá? Mas depois eu mando lá no grupo, mas tem um significado, o número 600, tá? E também não está aqui por acaso. Peraí que a Sarinha também está entrando. Oi, Sara. Boa tarde, minha irmã. Ó, a Sarinha vai entrar, hein? Faz tempo, hein, Sara? Eita! Será que ela está... Sara, boa noite. Então, eu queria mostrar para vocês, mas depois eu coloco lá o 600, que eu não estou achando agora, senão vai perder muito tempo nisso. E Noa tinha 600 anos quando a água inundou a terra.
Noa entrou na arca com seus filhos, sua mulher e a mulher de cada um de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Lembrando que eu falei ontem sobre isso, sobre o casal, né? Os filhos e as esposas dos filhos. E dos animais puros, dos animais impuros, os pássaros e tudo que se arrasta sobre o solo, pares, um macho e uma fêmea, entraram na arca de Noa, como Deus ordenou a Noa. Então, ele fez exatamente como deveria ser. Depois de 7 dias, a água inundou a terra. No 17º dia do 2º mês do ano 600 da vida de Noa, está vendo? 600, ele não está aqui por acaso, tá? Todas as fontes da profundeza foram rompidas. Todas as fontes da profundeza foram rompidas. E as janelas do céu foram abertas. Agora eu vou compartilhar com vocês, tá? Por que é importante a gente estudar conforme o desenho de terra plana, e que isso já estava na Bíblia hebraica há muito tempo, inclusive está numa Bíblia, eu acho que é a Bíblia de Jerusalém, também tem a imagem da terra como era, só para vocês entenderem. Terra plana em hebraico. Para vocês verem que aqui, ó, a imagem, tá? Olha aqui, eu vou pegar essa imagem aqui como compartilhar aqui com vocês, eu esqueço de compartilhar. Aqui, compartilhar. Só para vocês entenderem, por que a Bíblia fala aonde veio tanta água? Tanta água. Aqui, ó, essa imagem aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu não sei se está dando para vocês verem, vou até abrir ela aqui, mas para vocês verem maior. Aqui, peraí. Não. Eu estou procurando, tá, gente? Peraí. Para eu compartilhar com vocês. Aqui. Bom, aqui está a imagem, tá? Aí, olha só. Isso daqui é a concepção judaica, arcaica, eles falam arcaica, né? Do universo. Por quê? Olha, você está vendo aqui embaixo que tem o Sheol, aqui embaixo, tá? Os pilares da terra também. Aqui em volta seria as geleiras, tá? O firmamento aqui em cima. A porta do céu lá, vamos pôr assim, né? A porta para o terceiro céu, segundo céu, terceiro céu e assim por diante. E a gente já viu lá em Gênesis 1 que as águas de cima do firmamento existem e as águas de baixo do firmamento. Porém, ele está falando mais uma coisa interessante aqui. Ele está falando que todas as fontes das profundezas também foram rompidas. Então, a gente não tem nascente, gente? Não tem nascente? Aqui em Capitólio tem muita nascente. Tem muita, né? Mas em todo quanto é lugar tem nascente. Em São Paulo tem muitas nascentes, em todo quanto é lugar. Essas nascentes, elas vêm da onde? Das profundezas, dos lençóis freáticos, certo? Então, você imagina que para inundar toda a terra, Deus abriu tanto a comporta do céu, tá? O firmamento, ele abriu o firmamento, e também abriu o de baixo, das profundezas. E aí começou a lotar de água. Encheu muito, a ponto de ir até o cume dos montes. Isso foi o dilúvio. Mas Deus prometeu que nunca mais ia destruir a terra com o dilúvio, né? Mas se percebe, as fontes das profundezas,
elas foram rompidas e as janelas do céu foram abertas. Então, choveu a terra por 40 dias e 40 noites, para poder realmente inundar tudo, tudo. Você está vendo aqui no mapinha aqui da Terra plana? Você está vendo aqui o grande abismo? É a água, gente. Nesse mapinha, que era a concepção judaica anterior à NASA e tudo mais, era isso aqui. O grande abismo é a água. E acima do firmamento é água. Tudo é água, tá? E por que eles fizeram isso, né? Eles tiraram completamente tudo que a Escritura diz sobre céu e terra e colocaram todo esse engano, tá? De que nós somos muito menores que o Sol, a Terra é muito menor que o Sol, que a Lua é um lugar onde dá para pisar na Lua. Mentira! Uma mentira atrás da outra, porque Satanás é o pai da mentira. E ele não quer que a gente saiba que nós somos um reino, que nós somos filhos de Deus. Ele não quer. Ele não quer nem que a gente seja filho. Ele não quer nem que a gente acredite em Deus. Então, por isso que vem todo esse engano, todo tipo de engano, todo tipo de artimanha para tirar o ser humano do que verdadeiramente é a palavra de Deus. Então, se a gente vai crer na verdade, a gente vai crer nisso aqui, nesse mapa aqui do que é céu e terra. A Lua bem pequena, o Sol um pouco maior que a Lua, sendo luminares, estrelas no firmamento. E, acima disso, o éter, ou seja, um reino espiritual, que não tem mais nada lá. Ah, não tem Marte? Não, não tem Marte. Para falar a verdade, não tem nem planeta. Tudo que a gente vê lá e chama de Marte, Vênus e coisa e tal, são estrelas. São estrelas. Ximena, desculpa Oi, interromper Sarinha. vocês. Gente, que saudade, tanta Ah, saudade. verdade. Olha, deixa eu te falar, Eu você falei. está falando sobre planetas. Olha, meu filho está aqui do meu lado e todos os dias ele me pergunta sobre os planetas. Você pode falar um pouquinho sobre a mentira dos planetas para ele entender? Porque eu não consigo explicar. Sim, na verdade, Ouve. tudo que eles falam que é planeta, na verdade é uma estrela. É um luminar. Quando você vê lá em Gênesis 1, que a gente estudou, você vai lá, você vai ver no versículo 14, olha só, eu vou ler para você de novo. Deus disse: haja luzes no domo do céu. Todo esse firmamento que você está vendo aqui, ó, Robinho, todo esse firmamento aqui, ó, você vai ver o quê? Os luminares. E esse desenho aqui, esse é o desenho original. Esse é o que realmente é a verdade. O resto é tudo mentira, porque a NASA, ela é o verdadeiro engano, tá? Para tirar Deus do caminho do ser humano. E aí todo o resto são luminares, são luzes, são feitas de plasma. Tanto o Sol é plasma, quanto a Lua é plasma, são energia. É igual quando você liga a lâmpada da tua casa, tá? Você vê lá o quê? A luz. Mas só que esse nem lâmpada tem. É tipo uma energia ali, que é um gás, porque o plasma, ele é um gás. Então, e isso faz iluminar aqui a Terra e aquecer a Terra. E foi feito também para sinais dos últimos dias, ou para sinais nos céus, conforme Jesus falou que teria, tá? E as estrelas... Então é uma farsa, né? É uma farsa essa questão de planeta. Não, Júpiter, Marte, não existe. Não existe, não existe. Para falar a verdade, todos esses nomes, se você pesquisar, Robinho, no Google, você vai ver, sabe o quê? Júpiter era um deus grego. Marte... E ele está perguntando sobre os dinossauros. Dinossauro... Olha, eu vou ser bem sincera.
Eu acredito sim que houveram muitos seres gigantescos antes, tá, do dilúvio. Eu acredito. Tá? Não sei se chamavam dinossauros, talvez chamavam outros nomes, mas que eles eram gigantescos, sim, eu acredito nisso, tá? Mas que eles não entraram na arca porque eles faziam parte vamos pôr assim, de uma época em que toda a humanidade estava completamente perdida, em iniquidade. E esses animais, por serem carnívoros, não veio, tá? Ficou. Eu acredito nisso. Agora, pode ser que alguém discorde, mas está tudo bem também, entendeu? A gente vai ficar sabendo de fato quando Yeshua voltar. E aí a gente vai saber todos esses pequenos detalhes, como foi, como deixou de ser, porque hoje há muito engano. Então, às vezes, a gente se pega num desses enganos. E para a gente não se pegar nesses enganos, a gente tem que ler a Bíblia, tá? E o que ele falou mesmo? De Marte, né? A dúvida dele é dos planetas, porque ele Sim. falou comigo agora que a escola dele vai ser pesada, né? Que vai estudar a criação da Terra. Aí, como eu estudo muito a Bíblia com ele, mas depois eu tenho dificuldade de colocar a questão dos planetas e tal. Aí ele falou, mãe, eu quero explicar, mas eu também sou tímido e tal. Falei, então faça a revolução nessa escola. Uhum. Ele tá aqui do meu lado. Todas essas informações, Robinho, você vai encontrar primeiramente na Bíblia, né? O que é cada coisa. E depois, se você for entendendo, que você vai ver que a história nos enganou, tá? Por exemplo, Júpiter, que eles falam que é um planeta, não é, tá? Era um deus romano que eles foram lá e colocaram o nome numa estrela bem brilhante. Vênus também era uma deusa romana, uma deusa do amor e da beleza, tá? Que na Grécia era Afrodite, é uma deusa grega também do amor e da beleza. Marte era um deus romano da guerra. Você vê como que eles colocam sempre o nome de deuses pagãos para esse engano? Porque, na verdade, isso não existe. É a mesma coisa quando você fala arco-íris. Não existe arco-íris, existe arco celeste, porque a Bíblia fala do arco celeste. Íris é uma deusa pagã, que eles colocaram para tirar o Criador, porque esse arco, o arco celeste, Deus fez como uma aliança, que a gente vai ver aqui agora, uma aliança que ele nunca mais iria destruir a terra com o dilúvio. Então, ele fez uma aliança com a humanidade. E aí, o que eles fazem? Eles colocam o fermento lá e levam a massa inteira, falando que é arco-íris. Coloca uma deusa, se não me engano, quer ver, ó? Íris, deusa. Quer ver? Íris é uma deusa da mitologia grega. E deixa eu ver aqui mais qual a característica dela. Era uma mensageira divina. A função era levar mensagem entre os deuses e os seres humanos. Então, você entende que tudo eles colocam fermento, tudo eles fazem isso para tirar o Criador, para tirar a nossa adoração ao Criador, que fez todas as coisas. E aí eles colocam o paganismo em tudo. Em tudo. Então, creia na Bíblia, Robin. Creia na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. O resto é engano, é mentira de Satanás, que colocou para a gente não crer em Deus e na criação de Deus. Tá bom? E deixa eu ver aqui onde que eu estava. E choveu por 40 dias e 40 noites. E aí a gente vai lembrar lá do deserto que ficou 40 anos peregrinando, né? E tem mais 40 e 40 por aí que você vai encontrar na Bíblia, bastante referência de 40. Naquele mesmo dia, Noa entrou na arca com Sem, Cã e Jafé, os filhos de Noa, com suas mulheres, as 3 mulheres de seus filhos que o acompanhavam, eles e todos os animais
de todas as espécies, o gado de toda espécie, todo animal que rasteja sobre o solo, de todas as espécies. De todas as espécies que tinham entrado na arca. Que o próprio Deus trouxe para dentro da arca. E todas as aves de todas as espécies de criaturas aladas também. Elas entraram com Noa na arca, pares de todas as espécies de criaturas vivas que respiram. E entraram um macho e uma fêmea de todas as espécies de seres vivos, como Deus ordenou-lhe, e Adonai fechou dentro. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. Então, quem fechou a arca? O próprio Deus. Por quê? Hoje, quem fecha a graça? Vamos pôr assim, que vai fechar a graça. E eu não estou falando que vai fechar agora, tá, gente? Eu só estou falando quem pode dar a graça e fechar a graça é o próprio Deus. Então, quando ele sela os filhos por meio do seu Espírito Santo, esse é o selamento. E aqueles que não são selados pelo Espírito, eles não estão com a graça de Deus e a misericórdia de Deus. Por quê? Primeiramente, para eles serem justificados, eles precisam crer que Yeshua é o Mashiach, é o Messias, que veio para salvar a humanidade. Aí ele é justificado. Noa, ele era justificado. Ele foi visto justo diante de Deus. Por quê? Porque ele creu em Deus. Abraão, pai da fé, mesma coisa. E nós cremos em Yeshua. E aí nós vamos ser justificados pela fé em Yeshua. E vamos ser selados. Espera só um minutinho que tem alguém querendo entrar. Ah, Bela. E aí nós vamos ser selados para que nós possamos ser salvos, tá? E aí, o dilúvio durou 40 dias sobre a terra, a água subiu, a arca flutuou e foi elevada sobre a terra. A água transbordou sobre a terra e tornou-se profunda, até a arca começar a flutuar sobre a superfície da água. A água sobrepujou a terra com poder. A totalidade das montanhas altas debaixo do céu foi coberta. Gente, agora eu vou pôr aqui mesmo, olha. Qual a maior altitude de montanha do mundo? Parece que a Ximena caiu, né? Acho que ela não viu, vou falar com ela. Gente, que houve? O que é que tá pegando? Ué, ela deve ter caído, né, Sara? Ah, tá, que eu tava conversando com meu marido Meninas, aqui. espera só um pouquinho que Consegui ela tá ouvir. se ajeitando lá. Eu falei para ela, ela tá vendo lá. Ela não viu que ela Tá tinha bem, Ah, caído. tá bem. tá Ô, tia bem. Sandra, como Obrigada. é que tá morando? Como é que tá a vida de virar do campo? Maravilhosa, Sarinha do céu, tá uma bênção de Deus, uma Ai, bênção, né? gente. Olha, Você domingo precisava estar aqui também. Nossa, domingo eu estava num culto e Deus começou a ministrar vocês no meu coração. E, cara, eu quero Ah, honrar vocês. Vocês são mulheres de honra, de coragem, de amém, força, amém, para obedecer o chamado do Senhor, para cumprir aquilo que amém. Ele determinou. E eu fico imaginando vocês plantando
colhendo e fazendo as conservas, sabe? Aham. Ai, eu fico imaginando vocês preparando Não, as coisas. tá uma bênção aqui, uma bênção mesmo. Glória a Deus. Amém. Ela tá caindo toda hora. Aí, ó. Nossa, mas tá um calor aqui insuportável, gente. Tá bem quente. Aqui também está caindo a internet. Teve um terremoto agora na Rússia e está com Ah, alerta de tsunami. Não sei se vocês viram. não, não vi, não. Apareceu para mim agora, mas não sei se é verdadeiro, mas foi 5,7 e está com alerta de tsunami. Gente, Vixe! eu não estou conseguindo colocar meu vídeo, tá? Então, eu vou só compartilhar a tela com vocês, mas eu não vou aparecer, não, tá? Eu estava falando sobre a montanha mais alta, né? Então, imagina, o Monte Everest é 8.800, deixa eu ver, 8.849 metros de altitude. Tudo para baixo estava completamente inundado. Imagina quanto de água teve que ser completamente inundado aqui, né? É muita água. E quando a gente vê o que aconteceu, vamos supor um exemplo, né, do que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, onde inundou rapidamente, lá no Texas também, inundou tão rapidamente, gente, que as pessoas não tiveram tempo de correr. Então, você imagina quando as comportas do céu abriu, quando o chão começou a minar água sem parar, por causa das profundezas, né? A água vinha minando das profundezas, e foi simplesmente devastador. Tantos animais, até aqueles mais enormes, viu, Robinho? Até aqueles, sei lá, dinossauros, como você diz, né? Mas que eu acho que tinha outro nome. Esses daí morreram porque era tanta água, tão alto, que nada ficou. Quem não tivesse na arca, nada sobreviveu. Eu ia falar outra coisa, mas eu esqueci, gente. Então, vou continuar. Espera aí que eu vou ver aqui onde eu parei. Todos os seres vivos que moviam sobre terras pereceram. Ah, tá. E a água sobrepujou a terra com poder, a totalidade, e todos os seres humanos que se moviam sobre a terra pereceram, aves, gado, outros animais, insetos, e todo ser humano, todos em cujas narinas estavam os... Olha só essa informação. Eu vou ver se vocês estão tão ligadinha mesmo. Tudo morreu. Todos em cujas narinas estava o sopro do espírito de vida. Tudo que havia sobre a terra seca morreu. Vocês observaram o que é isso aqui? O que ele está falando aqui? Alguém pegou o que eu estou querendo dizer? Ximena, você consegue falar de novo? Bem na hora que você falou, passou um avião, aí eu não consegui escutar. Ó, tudo morreu, né? As aves, o gado, o animal, o inseto, todo ser humano. Todos em cujas narinas estava o sopro do espírito de vida. Tudo que havia sobre a terra seca morreu. Vocês pegaram o que está aqui? Eu não peguei. Não sobrou ninguém na face da terra. Só o povo lá da arca. Só o povo lá da arca e Jesus. Mas vocês lembram que... Ximena, mas naquele tipo de vida o Senhor fez só nos seres que ele criou. Agora, aqueles anjos caídos que cruzaram lá, tiveram contato com as mulheres, as filhas dos homens, né?
Seriam esses que está falando? Exato! A Sandrinha pegou. Exatamente. Ó, quem que era o Que sopro Deus de eliminou toda a criação dele, né? Mas esses outros Nephilim não foram eliminados. Exato! O que que acontece? Gente, vocês têm que entender que todo ser que vivia naquela época, morreu, tá? Porém, os Néfilins eram híbridos. Eles eram filhos dos anjos com as mulheres. Então, eles se tornaram o quê, gente? Fala aí, Sandrinha. Gigantes. É Esses gigante. espíritos, não, eles se tornaram esse espírito vagante, que assim, para hoje, para nós falar quem que é, são os demônios, sabe? Esses demônios de baixa patente, que não pode nem subir nem descer, que tá vagueando na terra, são esses aí, que ficou do dilúvio. Ô, Ximena, Exatamente. eu me lembrei desses, mas eu achei que a gente ainda ia chegar lá. Não, Eu achei que eram os gigantes, gente. Quem os gigantes? Qual a descendência deles? Não, eu estou a dizer, nenhum ser humano sobreviveu e ser humano que eu estou falando. E eu mas pensei, eram híbridos. não, e depois veio os híbridos, né? Depois que a água desceu, e aí houve a consumação, né, dos anjos com os homens, né? E veio a bridagem, não foi? Não, Os primeiro- anjos estão na Gênesis 3, né? Que fala que os anjos se encantou com as filhas dos homens, Mari. Verdade, foi Que a fala, é Gênesis 3, né? Verdade, eu estou doidinha aqui dentro, me perdoe. Eu troquei Gente. tudo aqui. E os gigantes? Refresca minha memória aí que eu já nem lembro. Mas é o gigante que eu estou falando. É? Os gigantes são os É Néfilins. o gigante. Ó, os Néfilins, presta atenção. Os Néfilins são os filhos dos anjos caídos com as mulheres. Esses eram híbridos. Eles não eram iguais os filhos dos homens. Eles não podiam voltar para o céu, porque eles não eram anjos, e eles não eram homens. Então, eles estão vagando, são os demônios. Ô Mari, desculpa, Ximena, interromper. É Gênesis 6, não é 3, não. Gênesis 6, 1, a partir do versículo 1 que fala dos Néfilins. Então, quando a palavra diz que todos os cujas narinas estavam sopro do espírito de vida, tudo que havia sobre a terra seca morreu. Mas esses híbridos não morreram espiritualmente, tá, gente? Eles não morreram, tá? Eles estão vagando. Esses espíritos malignos que verdadeiramente atormentam toda a humanidade. Por que que você vê aquelas pessoas que vão em terreiro de umbanda, desses negócios de ocultismo aí, né? Por que que eles pedem para beber álcool, tá? Por que que eles pedem para fazer alguma... a Sandrinha sabe falar isso melhor que eu nunca vi um negócio desse, mas enfim. Por quê? Porque eles querem reviver aquilo que eles viveram lá no passado. O prazer, porque eles não têm mais corpo, e eles não podem se materializar, eles não podem. Então, o que que eles fazem? Eles entram no corpo de uma pessoa para sentir o prazer novamente. Entendeu? Então, agora deixa eu só... Peraí, Pode Sandrinha, falar. deixa a Drica falar. Não, uma pergunta só. Antes do dilúvio, eles tinham um corpo de carne? Eles tinham corpo de carne, porque eles eram híbridos. Só que aí, quando o dilúvio vem, eles morrem. Aquele corpo que eles tinham morreu. Morreu, pereceu. Só que eles ficaram vagando. Ah, tá. E eles não podem se materializar.
Porque Deus proibiu a materialização. O que é a materialização? Fazer um corpo para eles, entendeu? Entendi. Então, eles ficaram vagueando. Esses são os demônios de baixa patente, são os néflins, os anjos caídos são os pais deles. Os anjos caídos são os pais dos néflins. Pode falar, Belo. Faz todo sentido, né? Por isso que hoje, como não tem como eles se materializar, eles estão vindo dessa forma de robô. Não é isso? Exatamente. Como eles não têm mais como se materializar, o que eles fazem? Ou eles tomam o corpo de uma pessoa, que vocês já viram várias vezes a pessoa fazendo libertação e aqueles demônios saindo do corpo. Jesus libertou várias pessoas de espíritos malignos e muitas vezes era uma legião que estava dentro de uma pessoa só. Uma legião de demônios. Não era um só, não. Era uma legião. Então, quando a gente vê isso, por quê que eles entram no corpo das pessoas? Para eles sentirem aquilo aquela vida que eles tinham anteriormente. Então, ele usa o ser humano como se ele usasse uma roupa de pele, e aí a gente até comentou, eu e a Drica, sobre a pele que Deus tinha dado, que é essa pele, que é esse corpo perecível, que eles não têm mais. Então, ele usa de um ser humano para poder realizar as coisas que eles querem, né? E tudo isso acontece, gente, ainda com a permissão de Deus. Tanto é que os demônios falavam o quê para Jesus? Mas você já veio me perturbar a gente? Ainda não é a hora. Por quê? Porque eles sabiam que eles ainda tinham tempo. Só que agora Satanás sabe que o tempo dele acabou. E, de fato, daqui a pouco, esses demônios não vão poder mais agir, porque Yeshua vai voltar. E aí vai o que Apocalipse diz? Vai trancar eles no abismo. E sabe o que é interessante, gente? Eu vou falar aqui para vocês uma coisa que eu já refleti muito sobre isso. Se Apocalipse fala do abismo, muitas vezes as pessoas acham que o abismo é lá no céu, né? É um abismo. Pode ser, tá? Uma outra dimensão que Deus joga lá Satanás e seus demônios lá. Mas o abismo, né, nesse mapa da Terra plana hebraica, você vai ver que é lá para baixo do Sheol. É o abismo. O abismo fica nas águas. E você lembra esses tempos atrás que a gente via um monte de luzes lá nos Estados Unidos entrando dentro do oceano nos Estados Unidos? Vocês viram? Vocês repararam nisso? Eu quero que vocês façam uma meditação. Será que esses demônios, eles não estão subindo e descendo do abismo? E, enfim, enquanto eles podem, né? Porque daqui a pouco eles vão ficar trancafiados lá, eles não vão conseguir mais subir nem descer. Mas muitas coisas acontecem e a gente não tem total entendimento. Mas nesses últimos dias a gente está vendo muitas coisas acontecer e que está fazendo a gente refletir um pouco sobre isso. E sendo o abismo lá no vamos pôr assim, nas águas abaixo do Sheol, conforme esse mapa da hebraico, poderia sim, poderia ser, vamos pôr assim, que eles estão subindo e descendo, mas eu não posso afirmar, né? A gente só pode imaginar ser isso, mas afirmar, ninguém sabe. Então, tá bom, peraí que eu vou acabar esse raciocínio aqui. Peraí, onde que eu parei? E eles foram eliminados da terra, apenas Noa foi deixado. Com as pessoas que estavam com ele na arca, a água manteve-se sobre a terra por 150 dias. O dilúvio faz a gente refletir um pouco
tá? Sobre os nossos últimos dias. Um pouco não, bastantão, vai. A terra toda em iniquidade, né? Tudo, assim, deplorável, e um remanescente bem fiel, mas pouco, bem pouco, que a Bíblia fala sempre de um remanescente, mas poucos são os remanescentes, que realmente fazem a vontade de Deus, vão ser guardados na arca, que é Yeshua, tá? Somente aqueles que forem fiéis até o fim, que são justificados por Yeshua e que obedecem à palavra do Altíssimo. Então, gente, assim como era nos tempos de Noé, Yeshua disse isso. Ele falou que assim como era nos dias de Noé, seria nos nossos dias, e é exatamente isso que a gente está vivendo, né? Existe hoje os demônios que ficam atentando todo mundo, que fica mentindo, a iniquidade, o engano, é tudo igual era antigamente. E a única diferença é que a gente não tem os gigantes visíveis, sendo homens violentos, homens de violência na nossa frente. Mas ele usa pessoas violentas para fazer todo tipo de maldade com o ser humano. Então, não está diferente dos dias de Noé. Nós estamos vivendo exatamente como nos dias de Noé. Exatamente, para não dizer pior, porque na época de Noé, ele estava vivendo ali, a iniquidade espalhando pela terra, mas nem era tanta gente assim que vivia naquela época, eu falo em proporção de número. Hoje a gente tem mais de 8 bilhões de pessoas, se é que o Covid não matou uns 2 bilhões aí, né? Mas vamos pôr assim, olha só quantas pessoas existem no mundo, e quanto será? Naquela época sobrou 8. E quanto será que vai sobrar dessa vez? Entende? A gente precisa entender isso para que a gente possa ser esse remanescente, para a gente dar valor ao sacrifício de Yeshua, tudo que ele fez para nos guardar dentro da arca, tudo que ele fez, que ele sofreu, ele morreu, ele foi torturado, ele foi humilhado, ele foi completamente dilacerado, porque tudo isso ele fez para guardar a gente dentro da arca, para que a gente fosse salvo, porque em breve tudo isso vai acontecer novamente. A terra vai ser totalmente devastada pela ira do Cordeiro de Deus. Só que aqueles que estiverem guardados na arca, que vai ser um remanescente, bem poucos, tá? Esses sim vão ser aqueles que foram vitoriosos, vão ser chamados benditos do Pai, e vão estar junto com Yeshua. Então, gente, a gente aqui é privilegiado, percebe? Quanto a graça nos alcançou, o quanto a misericórdia de Deus nos alcançou. Sim, que sejamos, André, que sejamos esses remanescentes, aqueles que amam a Deus de todo o coração, alma, mente, corpo, que coloca tudo que a gente tem à disposição do reino, todo o nosso amor ao reino de Deus, tudo que a gente é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, são todas as coisas. Então, para que a gente fique guardado nele, guardadinho nele, nessa arca que é o nosso Senhor e Salvador. Então, Ximena, é isso. existe alguma probabilidade dessas nuvens? Aqui em Portugal está aparecendo umas nuvens, tipo o formato daquele desenho de ursinhos carinhosos. Tá umas nuvens assim, picotadinhas. Aí eu fiquei pensando, gente, será que essas nuvens são águas? Será que essas nuvens são águas? Que vai descer agora? Então, a nuvem, quando ela está muito cheia, você viu, está tendo um monte daquelas nuvens terríveis, sabe? Quando você olha para o céu e fala assim, pronto, acabou o mundo, né? Está tendo essas tempestades, assim. né? Está tendo essas tempestades e está inundando China, já inundou a França, já inundou a Espanha, já inundou tantos lugares no mundo. Aqui, já estão eu estou indo trabalhar, as nuvens em volta do mar
está formando o formato de tsunami. Então, Sara, apareceu na internet mesmo, né? Que aí em Portugal teve uma nuvem parecendo um tsunami aí, né? Sim, foi aquela, mas agora tá assim, de manhã você vê direitinho, acho que o pessoal já até acostumou. O formato da nuvem vai até na metade do céu. Vou mandar a foto para vocês amanhã. Vai até na metade do céu em formato de tsunami. Mas você Até percebeu? Você percebeu como ele vai numa cidade, inunda a cidade, mas não inunda a terra, né? E isso, isso sim, é está sendo juízo, por parte. Está é sendo por juízo parte, né? por partes, e isso. Cada território vai ter um juízo de Deus. Que nem, por exemplo, Isso. naquela cidade que eu morava, em São José do Rio Preto, o ano passado, vocês lembram, eu mandei para vocês, né? O quanto que foi queimado lá, a cidade inteira foi queimada. Hoje, está sendo queimado tudo de novo. Então, provavelmente, lá não vai ser chuva, não. Vai ser fogo mesmo, sabe? Então, cada território vai ter um juízo de Deus para aquele território. E eu acho, assim, que isso são as trombetas sendo tocadas, tá? E as pessoas não estão dando conta, estão vivendo como nos dias de Noé, estão fazendo o que elas estão querendo. Ô, Belinha, pode falar, amor. Ô, Ximena, só uma coisa que me fez interligar aqui sobre a questão da arca, né? Da arca de Noé, foi também a questão da arca da aliança, né? O que ficava na arca da aliança? Porque eu ainda não me aprofundei ainda nesse assunto, mas me fez lembrar também dessa arca. Olha, Que as pessoas... a Arca da Aliança era a coisa mais linda, porque prefigurava tudo que Yeshua é, né? Santo. Sim. E o que era guardado lá? A vara de Arão, que brotou, lembra? Que brotou. Era guardado o maná que caiu do céu, né? Sim. Para alimentar, que prefigurava Yeshua também. E os 10 mandamentos, que significavam também todo mandamento para o povo israelita, né? Sim. E eram essas coisas que estavam dentro da arca. E ninguém podia abrir a arca a não ser o sacerdote. Sim. E quem abrisse a arca morria. Morria. Mais ou menos assim, eu sei um pouco do texto, eu só não aprofundei ainda nesse... Mas simbolizava tudo Yeshua, Bela. Porque Yeshua é o sumo sacerdote, Yeshua é a Torá viva, é a lei de Deus, Yeshua é o maná do céu, é o pão puro sem fermento. Glória a Deus. Nossa, Ximena, a Bela falando da arca, né, que guardava era maná, os mandamentos, eu lembrei agora que todas as religiões copiam a Arca da Aliança, né? Sim. A Igreja Católica tem um lugar lá que eles guardam onde está o corpo de Cristo, e no budismo, meu marido tem um oratório que guarda um negócio escrito lá, que ele fala que é do Buda, sei lá o quê. Então todos copiam a Arca da Aliança, né? Todas essas religiões aí, as crenças. Então, mas a Arca da Aliança, ela já está falando, era uma arca que simbolizava a aliança que Deus tinha com a humanidade. Quem é a nossa Arca da Aliança agora? Jesus, Yeshua. Exato. Você vê como que as pessoas elas estão cegas, elas estão fazendo arcas, imitando a arca, sendo que a arca está no céu. A arca está no céu, é o nosso próprio Senhor e Salvador. É Ele, é Ele. Então, as pessoas que fazem isso, elas não têm a mínima noção do que realmente significa a arca e tudo isso. E eles ficam imitando as coisas do Antigo Testamento, sendo que eles têm o pão vivo, eles têm a aliança com Yeshua e eles ficam procurando as coisas, as falácias, né? E eu falo a verdade, é triste, sabe? É triste a gente ver isso. Nas igrejas eu falo, porque muitos estão tão enganados. Tem igreja evangélica, gente, que fez a cópia da arca e eles ficam desfilando pela igreja evangélica com a arca, segurando a arca.
E todo mundo chorando, ai, ai, arca, arca. Meu Deus do céu! Pode falar, Belinha. O que me fez pensar aqui agora sobre isso é o quê? É que, assim, na Arca de Noé, ali tinha tudo, né? Ali foi o começo. Depois veio a Arca da Aliança também, que ali tinha as representações ali de Yeshua. E com Jesus, o que acontece? Ele veio, né? Tudo se cumpriu nele, só que aí o que me fez lembrar é o quê? Que ele é o início e o fim. Então, ali foi o começo, né? Mas também o fim, porque a partir dele tudo se cumpriu nele. Por isso que ele fala, né? Eu sou o alfa e o ômega. Exato. É exatamente isso, Bela. Porque Noa, a palavra Noa significa descanso. Então, essa arca que Noa entrou com a sua família foi o descanso, né? Então, todos aqueles que entrarem na arca, Yeshua, terão descanso, sobreviverão à ira de Deus e descansarão eternamente em Yeshua. E a arca do pacto também simbolizava Yeshua. Aí, quando Yeshua vem, eles querem voltar. Daqui a pouco eles querem fazer uma arca também e entrar dentro, achando que é isso que vai salvar eles. Porque não é isso que a maioria faz. Vai lá, faz um bunker e acha que vai se salvar nos últimos dias. Ou então vai lá e compra um navio muitíssimo caro e fala assim: não, eu vou conseguir me safar. Vai nada, vai nada. Porque a palavra diz que Deus vai cavucar até as montanhas, debaixo das montanhas, e vai trazer eles e vai destruir esses homens. Eles vão pagar muito caro, porque a maldade que eles fazem, o engano que eles fazem é tremendo. E não vai ficar impune. E a palavra também diz, né, que eles vão falar: nos cubra a montanha daquele que vem com a ira, né? Então, eles vão pedir até para as montanhas cobrir eles, enterrar eles vivos, para eles não passar pela ira de Deus. Mas não vai acontecer. Não seria muito mais fácil todo mundo entendesse, aceitasse e verdadeiramente fizesse parte dessa aliança com Yeshua e pudesse entrar na verdadeira arca de Deus, que é Yeshua? Seria, mas eles não querem. Eles preferem o engano, né? Por isso que Yeshua falou que eles não fazem parte das minhas ovelhas. Eles não são. E eu lembro quando eu li a primeira vez que aquela mulher chegou perto, a cananeia, né? Chegou perto de Yeshua e falou assim: Senhor, a minha filha está endemoniada, cura ela. Aí ele ainda fala assim: não, eu vim pelo povo, né, judeu. E aí ela fala assim: mas Senhor, até os cachorrinhos comem da mesa, das sobras da mesa. E aí, então, Yeshua se compadeceu dela e realmente sarou, curou a filha dela, libertou de demônios. Mas o que eu tinha dificuldade de entender isso, porque Yeshua falou uma palavra muito dura para ela, sobre ela, tipo, que ele não ia dar para os cães o que era dos filhos. E eu ficava assim, muito... Só que hoje eu entendi. Então, pensa que uma pessoa hoje ímpia, que não aceita Yeshua, que só fica com deuses pagãos, e aí, quando chegar nos últimos dias, tá? Vai falar assim: Senhor, deixa eu entrar, deixa eu entrar. Ele vai falar assim: eu não te conheço, afastai-vos de mim, obreiros que é contra a lei. E aí ele estava falando isso justamente porque quem era o povo cananeu? Era um povo totalmente ímpio. Desculpa. Era um povo totalmente ímpio, totalmente pagão, e provavelmente aquela mulher ela só foi pedir para Yeshua
curar a filha, porque ela viu os milagres de Yeshua. Então, pode ser que depois disso ela tenha se convertido, não sei, tá? A Bíblia não fala. Mas ele estava querendo dizer isso, que o que é reservado para os filhos, ele não vai dar para os cães, porque Apocalipse 22 diz o quê? De fora ficam os cães, os homossexuais, os que usam droga alucinógena, os que estão em sintonia com o culto, os imorais, os assassinos, adoradores de ídolos, os que praticam falsidade. Então, provavelmente, Yeshua sabia quem era aquela mulher e as obras iníquas que ela fazia. Não dê o que é santo aos cães. Exato. Exatamente, André. Por quê? Lembra que Yeshua também falou, não dê pérolas, não jogue pérolas aos porcos? Entende? Porque essas pessoas não dão valor para a palavra de Deus, não querem a presença dele, só quer o milagre dele, só quer sinais e prodígios. Por isso que elas serão enganadas pelo anticristo, que é a operação do erro, que é todo o sistema que hoje a gente está vendo que está todo mundo sendo levado para esse engano. Porque elas não querem um relacionamento com um pai, elas querem os sinais e prodígios, é só isso que elas querem. E é isso. E a gente entendendo isso e tendo um relacionamento real com o pai, sendo filhas, assim como Adão e Eva conversavam com o pai todas as tardinhas, e eles perderam isso porque foram destituídos da glória. Então, a gente, entendendo isso, que a gente possa retornar ao pai, fazer a verdadeiro o retorno e ser aquele filho pródigo, né, que foi lá, estava lá enlameado, comendo a comida dos porcos, e aí a gente volta e o pai nos recebe com uma, como é que fala? Um manto, né? Uma capa, um anel, significando aliança, né? E nós, aliançados com ele novamente, nós comeremos do banquete. Lembra que o pai do filho pródigo fez um banquete para ele? E é isso, é nós retornarmos ao pai e sermos verdadeiramente filhos, arrependidos de toda a imundície que nós estávamos e com coração genuíno, que o pai vai nos receber com todo amor, com todo... Benditos do pai. Olha só, eu acho tão lindo quando Yeshua fala isso. Então, é isso, minhas irmãs. E a gente para por aqui, né? Já são 6h30, para as meninas do exterior já está tarde já. Tá bom? A gente fica com esse capítulo, e que Deus abençoe vocês, uma ótima noite, e que nosso Senhor e Salvador esteja com vocês, com a casa de vocês, com os filhos de vocês, e que cubra vocês de bênção, e que os anjos do Senhor estejam acampados no lar de vocês, guardando vocês, tá bom? Um beijo no coração. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Deus te abençoe, Até amanhã. Tchau, meninas. Boa, tchau. Amém. Tchau, tchau. Boa noite, Beijo, tchau. amados. Tchau, boa noite. Beijos, amadas.